Olá pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso treinamento de lógica de programação utilizando o JavaScript, tá? Bom, seguindo a mesma lógica da outra aula, a gente sempre vai resolver um determinado problema antes de continuar, antes de passar qualquer conteúdo teórico, tá legal? Então nós vamos aprender resolvendo problemas reais, tá legal? E agora eu tenho um problema. Eu tenho que pedir para o usuário digitar dois números e simplesmente mostrar a soma, tá legal? Bem tranquilo. Ah, então, olha só, eu vou lá no nosso brackets e o que eu vou fazer? Bom, vou salvar esse cara, salvei aqui, tá? Aliás, deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui e vou colocar também var está grávido igual a false, tá? Esse aqui é um número decimal ou número real, certo? Que a gente viu na aula passada. Colocar um comentário. Aliás, eu não falei ainda, né? Comentário no JavaScript eu posso utilizar barra barra desse jeito ou barra asterisco, fecho com asterisco barra, tá? Esse tipo de comentário é utilizado quando eu tenho um comentário de uma única linha e esse aqui eu posso ter comentários em mais de uma linha. Por exemplo, se eu fizer algo assim, comentário de mais linhas, tá? Então, isso aqui é possível, tá legal? Nesse caso aqui, como eu quero um comentário somente de uma linha, eu vou colocar número decimal, número real, tá? False seria um booleano, um boolean, tá? Pode ser true ou false, e por aí vai, tá legal? Pessoal, eu gostaria de combinar uma coisa com vocês antes de eu prosseguir. Sempre que terminar um exercício, por mais simples que ele seja, tenta executar esse exercício sem olhar, tá? Então, faz esse exercício, mesmo que você precise olhar, não tem problema nenhum, faz o exercício, depois repete o exercício, até que você consiga fazer sem olhar. Criar uma variável, atribuir o valor do que a pessoa digitou aqui, depois dar um alert fazendo a concatenação corretamente. Tá legal? Faça esse exercício. Se você simplesmente assistir às aulas até o final, você não vai aprender lógica de programação, né? Nem em JavaScript, nem nenhuma outra linguagem. Você só vai aprender praticando, tá? Você só vai aprender praticando. Então, faça isso. Não continue as aulas sem antes praticar o que foi feito, até que você consiga desenvolver sozinho. Ou até mesmo invente outras coisas, mas faça sozinho, tá legal? A gente precisa combinar isso porque senão você não vai aprender efetivamente lógica de programação, tá legal? Bom, voltando aqui, vou salvar esse arquivo e depois eu vou abrir o nosso base e salvar ele como? Então vamos lá, save as, vou salvar esse cara como aula 02.02.html, tá? Salvei, aqui embaixo então, vou colocar o script, abro o script, fecho o script e ali eu posso começar a digitar o nosso código, tá? Então, para a gente relembrar, eu tenho um problema. Eu preciso pedir para o usuário digitar dois números e depois eu quero mostrar a soma para ele. Então, olha só. O meu primeiro problema é pedir para o usuário digitar um número. Depois eu preciso pedir para o usuário digitar outro número. Depois eu preciso mostrar a soma. Esse é o algoritmo, tá? Sequência de passos das coisas que eu preciso executar para resolver o problema, que é mostrar a soma para o usuário, tá legal? Então, olha só, eu já sei como que eu faço para pedir informação para o usuário, tá? É utilizando o comando prompt, tá? Então, eu tenho aqui o prompt, e aí, qual vai ser a pergunta que eu vou fazer para o usuário? Então, coloco entre aspas, digite um número, tá? Depois, eu preciso pedir para o usuário digitar outro número.
prompt. Digite mais um número. Colocar os acentos, né? Tá? Colocar ponto e vírgula aqui também. Beleza. Então, olha só. Executei 2 comandos, né? Vou pedir para o browser executar 2 comandos para para que o usuário possa digitar primeiro um número, depois possa digitar outro número. E aqui eu vou mostrar a soma. Então, alert alguma coisa que eu ainda não sei, né? Bom, deixa eu pensar uma coisa aqui. Se eu fiz uma pergunta para o usuário e o que a pessoa digitar aqui dentro desse comando, se eu não armazenar isso aqui numa variável, ela vai se perder. É como uma gota de água, como um balde de água que vaza pelo ralo, que vai pelo esgoto, tá? Se perde. Foi para a memória, se perdeu. Foi para o limbo. Não tenho mais acesso. Se eu precisar guardar, né, o que a pessoa digitar aqui para depois trabalhar, eu preciso criar uma variável. Então, var n1. Vou chamar n1. Var n1 vai receber, o sinal de igual aqui vai receber, tá? O valor que a pessoa digitar aqui nesse comando. Tá legal? Da mesma forma, eu vou fazer aqui também. Var n2 igual o que a pessoa digitar aqui. Ok? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou mostrar a soma. Para eu mostrar a soma, eu vou utilizar um operador aritmético. Poderia ser o mais para somar, o menos para subtrair, o asterisco para multiplicar e o barra para dividir. Tá legal? Tem outros também, mas os mais comuns são esses 4, certo? Então, eu vou simplesmente mostrar um alert aqui, ó, n1 mais n2. Se eu digitei um número aqui, né, e digitar outro número aqui, ele vai ser n1 mais n2. Se eu digitar 10 mais 10, a soma vai ser 20, ok? Muito bom. Vamos lá. Salvar. Vou vir aqui no nosso browser, colocar aqui o 2. Olha lá. Digite o número, 10. Muito bom. Enter. Digite mais um número, tá bom. Mais 10. Legal. Enter. Meu Deus do céu, 10 mais 10 é 1010? Opa, peraí, tem alguma coisa bem errada aqui. Deixa eu fazer mais um teste. Vou dar F5 para executar de novo o programa. 5 mais 2. Tinha que dar 7. 52. Meu Deus do céu. Então, olha só, o que está acontecendo aqui é que, se você for reparar bem, o sinal de mais, né, ele serve tanto para concatenar, que a gente viu na aula passada, quanto para somar. Porém, ele só soma se for número, efetivamente. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, eu vou vir aqui no terminal, no browser mesmo. Então, olha só, vou vir aqui no browser e vou clicar com o botão direito e apertar aqui inspecionar, ou até pode ser Ctrl Shift I, tá? Vai abrir essa janela aqui, e aí aqui em cima eu tenho uma série de abinhas aqui, eu vou clicar aqui em console, tá? Tudo que eu digitar aqui vai ser interpretado pelo motor de renderização do JavaScript, tá? É a mesma coisa que o browser faz, só que aqui eu vou executar e já vou ver a resposta aqui embaixo. Então, olha só, se eu fizer, por exemplo, 10 mais 10, o resultado lá na minha página, né, tinha dado 1010. Vamos ver aqui? Opa, aqui deu 20, né? Por quê? O que acontece? Só mais um teste. 5 mais 7. Aliás, 5 mais 2, né? 5 mais 2, 7. Não deu 52. Por que será que quando eu digito aqui no console do Chrome Developers Tools, o resultado é exatamente o resultado que eu espero, ao passo que quando eu digito lá no comandinho prompt, né, se eu digito um número, ele não está conseguindo fazer a soma, mas o que ele está fazendo, na verdade, é a concatenação, como se estivesse juntando dois textos. O que acontece é que todo dado que você pede para o usuário digitar na interface sempre vai vir como texto. Sempre. Então,
eu sempre vou precisar fazer uma conversão. Eu vou converter um tipo texto para o tipo número. Sempre eu vou precisar fazer conversão quando eu pedir alguma informação na interface do usuário, seja no comando prompt, seja no pegando os dados de um formulário, por exemplo, ele sempre vai vir como texto. Eu preciso converter para número quando eu preciso que isso seja um número. Tá legal? Então, olha só, além disso, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Olha só, vou criar uma variável aqui no Chrome mesmo, no Developers Tools, vou chamar de teste e vou armazenar um textinho, olá, entre aspas, tá? Vou dar Enter. Se eu digitar teste, é o que eu vejo essa variável teste, ela é interpretada e na linha de baixo é mostrada ali, ela é interpretada e mostrado o valor dela, tá legal? Para eu saber o tipo dessa variável, se ela armazena um tipo string, se ela armazena um tipo número, se ela armazena um tipo booleano e por aí vai, existe uma palavrinha mágica aqui no JavaScript, que é o typeof. O typeof serve para me mostrar o tipo de dado que essa variável armazena. Então, olha só, typeof teste. Isso aqui vai ser uma string, que é um texto. Se eu fizer var n igual a 0, typeof n, isso é do tipo number, é um tipo número. Se eu fizer typeof 1.2, number. Se eu fizer typeof menos 10, number. Se eu fizer typeof menos 10, entre aspas, string. Se eu fizer typeof menos 10, entre aspas, simples, string. Ok? Só para garantir aqui, ó, typeof true é um boolean. Se eu fizer typeof false, é um boolean. Ok? Então, se eu precisar checar o tipo de uma variável, eu posso usar o operador aqui, typeof, tá legal? Mas nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Apenas para provar isso que eu estou falando, ó, ao invés de dar um alert aqui, n1 mais n2, eu vou fazer typeof n1, ok? Salvar, vamos testar no Chrome, F5, 5, opa, 6, string, ok? E string. Então, o valor que a pessoa digitar, mesmo se ela digite o número, sempre vai vir string. Eu vou precisar fazer a conversão disso aí. Para eu fazer a conversão aqui no JavaScript, eu tenho duas formas. Na verdade, eu tenho até mais formas, mas eu vou mostrar duas. Eu tenho como fazer a conversão usando o comando parse int, tá? Parse int. Galera, JavaScript é uma linguagem case sensitive, tá? Significa que o comando é parse int com i maiúsculo, tá? Se você digitar parse int com i minúsculo, esse comando não existe e vai dar um erro no seu código, tá? Da mesma forma, olha só, se eu digitar aqui var teste igual olá, né? E se eu digitar aqui teste, isso aqui vai dar um erro, tá? Teste não foi definido. Agora, teste com T minúsculo, aí sim existe, tá legal? Bom, voltando aqui então, eu sei que o meu N1 é uma string. Para eu poder fazer a conversão, eu posso utilizar o comando parse int, tá? E como que funciona? Eu vou passar aqui, por exemplo, parse int de 1.2, por exemplo. Ele vai converter isso aqui para 1, tá? Ele vai converter para um número inteiro, tá? Se eu fizer parse int de 1.2, só que texto, ele faz a conversão e vira número. Tá legal? Só que, de novo, esse número aqui que ele converteu se perdeu, foi para o ralo. Se eu quiser guardar isso aqui, eu preciso também atribuir. Por exemplo, var n é igual a parse int de
1.2, tá? Se eu der um Enter aqui, o que vai acontecer? O comando parseInt vai transformar esse número num número inteiro, né? num número 1, efetivamente, e vai guardar na variável n. Vamos lá? Vou digitar n e está lá, número 1. Se eu digitar aqui, ó, 1.9999999, der um Enter, n continua sendo 1, tá? Então, o parseInt, ele simplesmente vai descartar os decimais, tá legal? Ele não vai arredondar nem para cima nem para baixo, ele simplesmente descarta os decimais, tudo bem? Bom, então a outra forma, se eu quiser trabalhar mantendo os decimais, eu também posso converter para um número parse float. Então, por exemplo, ao invés de passar aqui parseInt, eu vou colocar parse float. Parse float, se eu digitar n, eu tenho o número 3.99999. Tudo bem? Mantendo ali as casas decimais, porém agora esse n é um número, não é mais uma string. Então, olha só, number. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, eu tenho o valor da variável n1, que é um texto, e eu tenho o valor da variável n2, que é um texto. Preciso converter esses caras para número. Posso utilizar a mesma variável. Então, eu já tenho a variável criada n1, eu não posso criar novamente, tá? Var n1, não posso. Se eu estou utilizando uma variável que eu já criei, simplesmente eu faço isso aqui, ó. n1 vai receber o quê? O valor parse float de n1. Então, a expressão que tiver do lado direito, ela é avaliada primeiro. O resultado disso aqui é atrelado ao valor da mesma variável. Não tem problema nenhum fazer isso. Eu estou pegando o valor de n1, que é um texto, estou executando, fazendo alguma coisa com esse cara, no caso, convertendo para um número decimal, e armazenando o resultado disso aqui dentro dessa variável. Tá? Vou fazer a mesma coisa com n2 igual parse float de n2. Ponto e vírgula aqui. Tá? E agora sim eu posso n1 mais n2. Ok? Salvar lá no browser. 5, 2, temos ali 7. Se eu digitar novamente aqui 5.5, 1.3, 6.8. Ok? Então, é isso aí. O que a gente aprendeu agora foi fazer a conversão. Convertemos um dado que vem da interface do usuário, que sempre vai vir como string, sempre vai vir como texto. Convertemos para um número e fizemos a soma. Tá legal? Então, é isso aí. Eu vou passar agora alguns exercícios para vocês e na próxima aula a gente corrige esses exercícios. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido mais essa aula. Nos vemos em breve. Até lá.